Bom, pessoal, do ponto de vista do decreto que regulamenta, né, estabelece os critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil, eu gostaria de destacar com vocês, né, primeiro os objetivos, dentre os objetivos em princípio, né, e princípios, de que o ZE é um instrumento de organização do território muito importante a ser obrigatoriamente seguido na implantação dos planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, o ZE, ele é um instrumento importantíssimo, tá? Do ponto de vista de organização do território, para que a gente priorize utilizar né, os espaços que já há uma utilização, né, já há uma degradação de qualidade ambiental. Então, em vez de eu desmatar uma área, eu vou utilizar aquele espaço. É lógico que nem toda atividade é possível a gente escolher só se baseando nesse critério, né? Por exemplo, eu tenho uma mina lá de alguma pedra preciosa. Ela tem que ser naquela região. Então, às vezes, eu preciso realmente desmatar. Mas também, por exemplo, do ponto de vista de aptidão do solo, né? Se eu conheço esse território, eu sei que, do ponto de vista de desenvolvimento daquela atividade econômica, ela será muito mais favorável, porque eu tenho ali as condições de recursos hídricos, de solo, de vegetação adequados para o seu desenvolvimento. Então, o ZE, né, é um instrumento de organização do território importantíssimo para a gente. Tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto aos planos, programas, projetos, atividades que direta ou indiretamente utilizam os recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais do ecossistema. Então, aqui a gente tem, né, a definição das diretrizes do ZE do território brasileiro, nós temos os ZEs estaduais e temos os planos diretores para as cidades, com obrigatoriedade para cidades acima de 100 mil habitantes. Então, isso também é muito importante. O processo de elaboração buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, sempre baseada no tripé, contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidade entre os diferentes níveis de administração pública e sociedade civil, e valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. Então, a gente vai ver, né, que para elaborar o ZE, a gente tem aí todo um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas. Eu gostaria de destacar aqui com vocês que aqui no artigo 8, tá? O oitavo, dentre os pressupostos técnicos, os executores deverão apresentar o termo referência detalhado, que é emitido pelo próprio órgão ambiental competente, a equipe de coordenação proposta por pessoal técnico habilitado, mais uma vez a importância de você desenvolver ações no quais você tem competências, né, profissionais instituídas pelo seu conselho, no nosso caso, o CONFIA-CREA, compatibilidade metodológica com os princípios e critérios aprovados pela Comissão Coordenadora do ZE, entrada de dados do Sistema de Informações Geográficas compatíveis com as normas e padrões do Sistema Cartográfico Nacional, produtos gerados por meio de informações geográficas compatíveis, né, com os aprovados pela comissão, já falei, normalização técnica com base nas referências da Associação Brasileira de Normas Técnicas, são muito importantes, eu falei com vocês que a gente pode até incluir esses custos da aquisição, né, das normas técnicas no nosso orçamento para prestar serviço, porque eles são importantes. Compromisso de disponibilizar informações necessárias à execução do ZE, projetos específicos de mobilização social e envolvimento de grupos interessados, enfim, né? Então, dentre os pressupostos institucionais, a gente tem outros aspectos que vão levar em consideração. Do ponto de vista do ZE, a gente segue sempre aquele raciocínio, né, da gente ter o diagnóstico dos recursos naturais, a socioeconomia e do marco jurídico institucional, as informações constantes no sistema de informações geográficas, cenários tendenciais e alternativos, e as diretrizes gerais específicas nos termos do artigo 14 desse decreto. No artigo 13, né, ele fala de que aspectos são importantes para que se tenha nesse diagnóstico. Então, a gente tem aqui a potencialidade natural, do ponto de vista de unidades dos sistemas ambientais, a gente vai ter, né, a
a potencialidade natural, a fragilidade natural potencial, a indicação de corredores ecológicos, a tendência de ocupação e articulação regional, condições de vida da população, incompatibilidades legais, áreas institucionais, e é importante que a gente veja aqui que se configura como uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou ter engenheiros ambientais, engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, economistas, um conjunto de profissionais que vai desenvolver essa atividade. No artigo 14, né, a gente tem os conteúdos mínimos que devem estar relacionados a essas diretrizes gerais específicas, então, relacionados à adequação, atividades adequadas a cada zona, de acordo com a sua fragilidade ecológica, capacidade de suporte ambiental e potencialidades, necessidade de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do subsolo, definição das áreas de unidade de conservação, critérios para orientar as atividades madeireiras e não madeireiras, medidas destinadas a promover de forma ordenada e integrada o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável no setor rural, medida de controle de ajustamento de plano de zoneamento de atividades econômicas e ambientais e sociais, né, resultantes de iniciativa dos municípios, visando compatibilizar no interesse da produção, da proteção ambiental, usos conflitantes de espaços municipais, contíguos, né, ou seja, contínuos corredores, integrar iniciativas regionais amplas e não restritas às cidades. Além disso, planos, programas e projetos do governo federal, estadual, municipal, bem como suas respectivas fontes de recursos com vista a viabilizar as atividades apontadas como adequadas a cada zona. Pessoal, eu pedi, do ponto de vista desse decreto do ZE, eu pedi que vocês olhassem especificamente esses artigos que tratam de conteúdos, para que vocês avaliassem, refletissem, do ponto de vista do engenheiro ambiental, como a gente pode atuar nessas ações. É lógico que a gente vai atuar de forma multidisciplinar, né, com outros profissionais, mas que vocês fizessem o exercício de analisar que ações, que atividades dessa, que conteúdos, que temas desses, vocês enxergam como atividades a serem desenvolvidas pelo engenheiro ambiental. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer uma prévia pesquisa, né, curta pesquisa sobre esses aspectos, pode entrar em contato também comigo e tirar dúvida. O importante é que vocês sejam motivados a refletir sobre a própria atuação profissional de vocês. Mais uma vez, no âmbito da legislação, não é nosso foco que vocês decorem, porque depois vocês podem ter acesso às informações, né? Então, esses são os pontos principais dessa, né, do decreto que está relacionado ao ZE, e ele é um importante instrumento de organização do território e que valoriza e demanda, né, equipes multidisciplinares. Então, isso é muito legal para a gente, porque a gente atua muitas das vezes de forma multidisciplinar. Muito obrigada, viu, pessoal? Forte abraço.